O ar noturno da floresta de Eldorath estava carregado de umidade e o cheiro metálico de sangue fresco. A lua cheia pairava como uma sentinela impiedosa, banhando as árvores antigas em um brilho prateado que não oferecia conforto, apenas expunha as sombras traiçoeiras. Elara corria, os pés descalços afundando na terra úmida, o coração martelando contra as costelas como se quisesse escapar do peito. Atrás dela, o rugido gutural de lobos ecoava. Não os uivos livres da matilha, mas algo mais sombrio. Uma perseguição implacável, alimentada por fúria e traição. Ela tropeçou em uma raiz exposta, caindo de joelhos na folhagem podre. O impacto enviou uma dor aguda pela perna, mas não havia tempo para gemer. Virou-se, os olhos arregalados captando o movimento entre as árvores, silhuetas musculosas, olhos amarelados brilhando com instinto predatório. No centro, Victor, o beta da matilha, avançava com passos pesados, os músculos tensionados sob a pele nua, parcialmente transformada. Sua mão já se erguia, garras semi-prolongadas reluzindo à luz lunar, pronta para descer sobre ela como um veredito final. Sua vadia insolente, rosnou ele, a voz rouca e distorcida pelo lobo interior que lutava para emergir. Você acha que pode desafiar a ordem? Eu sou o braço direito do Alfa e você é nada. Elara recuou, o corpo tremendo não só de medo, mas de uma raiva que queimava como veneno em suas veias. Ela não era nada. Era a companheira prometida, a loba que Victor invejava desde que o rei Alfa, Thorn, a escolhera em meio à matilha. Mas Thorn estava ausente, caçando nas bordas remotas do território de Eldorath, deixando Victor no comando temporário. E ele usava isso para se vingar de anos de humilhação, de ser sempre o segundo, o executor das vontades de outro. A mão de Victor desceu como um raio, o ar assobiando com a força do golpe. Elara ergueu os braços em defesa, sentindo o impacto iminente que poderia quebrar ossos e selar seu destino. Mas então, um tremor sacudiu o chão. Não era um terremoto. Era algo primal, uma presença que fez o ar vibrar com autoridade absoluta. Thorn surgiu das sombras como uma tempestade encarnada. Seu corpo, imenso e coberto por uma pelagem escura que se fundia à noite, movia-se com a graça letal de um predador supremo. Seus olhos dourados e flamejantes fixaram-se em Victor com uma intensidade que congelou o beta no lugar. O lobo do rei Alfa havia tomado o controle total, não uma transformação parcial, mas a essência selvagem que Thorn raramente liberava, reservada para momentos de julgamento final. Pare! A voz de Thorn não era um grito, mas um comando gutural que ecoou pela floresta, fazendo as folhas tremerem e os pássaros noturnos fugirem em pânico. Seu lobo rosnava baixo, os dentes à mostra, enquanto ele se posicionava entre Elara e o traidor. O cheiro de sua fúria, terra molhada, sangue e domínio, impregnou o ar, sufocando qualquer resistência. Victor congelou, a mão ainda erguida, mas agora trêmula. Seus olhos se arregalaram em choque e terror puro. Ele sabia o que viria. Desafiar o Alfa era suicídio. Levantar a mão contra sua companheira era banimento, ou pior. Rei. Eu. Ela desobedeceu ordens. A matilha precisa de disciplina. Thorn avançou um passo, seu corpo se erguendo em toda a sua altura imponente, ombros largos bloqueando a visão de Elara. Ela se arrastou para trás, o peito arfando, mas uma faísca de alívio misturava-se ao medo. Thorn não era apenas o líder. Ele era a lei viva da matilha de Eldorath, um território vasto que se estendia das colinas rochosas de Valtor ao sul até as planícies enevoadas de Nixmoor ao norte. Sua linhagem remontava às antigas alcateias que forjaram alianças com humanos nas sombras da história, mas sob seu reinado, a matilha prosperava em segredo, equilibrando instintos selvagens com lealdades forjadas no fogo da sobrevivência. Disciplina? Thorn cuspiu a palavra como veneno. Sua voz agora um rosnado profundo que reverberava no peito de todos ao redor. O lobo dentro dele pulsava, forçando as presas a se alongarem, os músculos a se contraírem em ameaça. Você confunde poder com crueldade, Victor. Eu te elevei de um lobo errante para beta.
porque vi potencial, mas isso é traição. Victor recuou, as garras se retraindo involuntariamente sob o peso do olhar de Thorne. Os outros lobos da perseguição, sentinelas leais a Victor, hesitaram nas sombras, seus rosnados morrendo em sussurros. A floresta de Eldorath, com suas árvores centenárias cujos troncos retorcidos guardavam segredos de caçadas antigas, parecia prender a respiração. O vento frio soprava do rio sombrio, carregando o eco distante de uivos de matilhas rivais que testavam as fronteiras. Elara observava, o corpo ainda dolorido, mas a mente correndo. Ela não era fraca. Sua transformação havia sido recente, um ritual doloroso que a ligara a Thorne para sempre. Mas Victor a via como uma fraqueza do alfa, uma humana elevada que ameaçava a hierarquia pura dos nascidos lobos. A mão erguida não era só um golpe, era o prelúdio de uma rebelião que poderia rachar a matilha. Thorne estendeu a pata, não para atacar, mas para apontar. Seu lobo recuou ligeiramente, permitindo que a forma humana emergisse o suficiente para que sua voz carregasse o peso da autoridade real. Você está banido, Victor. Deixe Eldorath antes que o sol nasça. Se eu sentir seu cheiro nestas terras novamente, meu lobo não hesitará em rasgar sua garganta. Vá para as planícies de Nyxmoor. Junte-se aos renegados se quiser, mas aqui você é nada. Victor caiu de joelhos, o rosto contorcido em uma mistura de ódio e desespero. Você me destrói por ela? Uma loba fraca, recém-transformada? A matilha vai cair sem mim. Thorne não respondeu com palavras. Seu lobo rosnou uma vez, um som que fez o chão tremer, e Victor se levantou cambaleando, virando-se para as sombras. Os sentinelas o seguiram relutantemente, seus olhos baixos em submissão forçada. A floresta engoliu suas formas, deixando apenas o silêncio opressivo e o cheiro residual de medo. Thorne se virou para Elara, sua transformação recuando, até que ele fosse homem novamente. Alto, marcado por cicatrizes de batalhas passadas, os olhos ainda selvagens. Ele estendeu a mão, ajudando-a a se levantar. Você está bem? Murmurou, a voz agora suave, mas carregada de uma tensão não resolvida. Ela assentiu, mas o tremor em seu corpo traía a verdade. Ele ia me matar, Thorne. Não só bater. Por quê? O que eu fiz? Ele a puxou para perto, o calor de seu corpo contrastando com o frio da noite. A matilha de Eldorath era unida por laços de sangue e instinto, mas rachaduras se formavam. Victor não era o único descontentente. Rumores de clãs rivais nas colinas de Valtor sussurravam de alianças quebradas. Elara sentia o peso de seu novo papel, não só companheira, mas o elo que poderia salvar ou destruir tudo. Enquanto caminhavam de volta ao acampamento escondido nas ruínas de uma antiga fortaleza de pedra, cercada por muralhas cobertas de era, Elara sabia que isso era só o começo. O banimento de Victor ecoaria como um trovão, atraindo olhos famintos das matilhas vizinhas. Thorne apertou sua mão, seu lobo ainda alerta sob a pele. A lua testemunhava, e a floresta guardava seus segredos, mas a verdadeira caçada estava apenas começando. O crepitar das fogueiras distantes ecoava como um aviso na noite de Eldorath, mas o ar no acampamento escondido carregava uma tensão mais densa que a fumaça. Thorne e Elara emergiram das árvores, as silhuetas das muralhas antigas da fortaleza de pedra se erguendo como sentinelas silenciosas contra o céu estrelado. As ruínas, com seus arcos caídos e torres semi-desmoronadas cobertas de era espinhosa, serviam de lar à matilha há gerações, um refúgio camuflado nas colinas rochosas de Valtor. Mas naquela noite, o lugar parecia vulnerável, como se as pedras antigas sussurrassem segredos de intrigas passadas. Elara sentiu o peso dos olhares antes mesmo de ver os lobos. Eles se reuniam em torno das fogueiras centrais. Formas humanoides agachadas ou de pé, os rostos iluminados pelo fogo dançante que lançava sombras alongadas sobre as peles marcadas por cicatrizes. O cheiro de carne assada misturava-se ao de suor e instinto alerta, mas havia algo novo no ar. Desconfiança, como o odor acre de uma ferida fresca. Um lobo jovem, de olhos castanhos e postura submissa, aproximou-se primeiro, inclinando a cabeça em saudação ao alfa.
Hey, Thorn, murmurou ele, a voz baixa para não perturbar o silêncio opressivo. Os sentinelas voltaram sem Victor. O que aconteceu nas sombras da floresta? Thorn parou, seu corpo ainda rígido da transformação recente, os músculos tensionados sob a camisa rasgada. Ele varreu o grupo com os olhos dourados, avaliando cada face. Lealdades testadas, medos não ditos. Elara ficou ao seu lado, o braço latejando onde Victor quase a acertara. Mas ela ergueu o queixo, recusando-se a mostrar fraqueza. Sua transformação a havia mudado. O lobo dentro dela rosnava baixo, faminto por afirmar seu lugar. Victor foi banido, anunciou Thorn, sua voz ecoando com autoridade inabalável, como o rugido distante do rio sombrio. Ele ergueu a mão contra a companheira do Alfa. Traição não tem lugar em Eldorath. Qualquer um que o siga compartilhará seu destino. Um murmúrio se espalhou pelo acampamento, como folhas agitadas por um vento frio. Uma loba idosa, com cabelos grisalhos trançados e olhos que haviam visto invernos demais, se levantou devagar, aproximando-se com passos cautelosos. Seu nome era Mira, curandeira da matilha, cuja lealdade a Thorn era forjada em batalhas antigas contra clãs rivais nas planícies de Nixmore. "Banido para onde, meu rei?" perguntou ela, o tom neutro, mas os olhos buscando a verdade nas feições de Elara. As matilhas dos renegados nas bordas de Valtor já farejam fraqueza. Victor tem aliados entre os errantes. Isso pode nos custar caro. Thorn assentiu, reconhecendo a sabedoria dela, mas seu lobo interior pulsava com irritação. Ele gesticulou para que os lobos se aproximassem, formando um círculo irregular ao redor da fogueira principal, onde brasas vermelhas crepitavam como dentes famintos. Elara sentou-se em uma pedra musgosa, sentindo o calor do fogo contrastar com o frio que ainda corria em suas veias. Os outros a observavam, alguns com pena, outros com inveja velada. Ela era a outsider, a humana transformada, e Victor havia explorado isso como uma arma. "Ele vai para Nixmore", respondeu Thorn, sentando-se ao lado de Elara, sua mão roçando a dela em um gesto possessivo que acalmava o lobo dela. "Mas isso não é o fim. Rumores chegam das colinas. O clã de Draven, do leste, testa nossas fronteiras. Eles cheiram o banimento como sangue na água. Precisamos reforçar as patrulhas no rio e nas trilhas para as ruínas de Carlon." O nome Carlon fez Elara enrijecer. Aquelas ruínas, um labirinto de templos subterrâneos abandonados nas profundezas de Valtor, eram um ninho conhecido para renegados. Túneis úmidos onde o eco de uivos se perdia em câmaras de pedra ecoante, guardadas por armadilhas naturais de deslizamentos e poços escuros. Ela havia ouvido histórias durante sua iniciação. Clãs rivais usavam-nas para emboscadas, transformando o submundo em um campo de batalha de instintos e traições. Um lobo robusto, de barba espessa e cicatrizes cruzando o peito, Ronan, o caçador-chefe, grunhiu em concordância, mas seus olhos se voltaram para Elara com uma intensidade que a fez se mexer inquieta. "E ela?" questionou ele, apontando sem disfarce. Victor dizia que a recém-transformada enfraquece a matilha, que o Alfa se distrai com laços fracos. Se Draven atacar, quem protege o núcleo enquanto Thorn cuida da companheira? O ar ficou carregado, o fogo parecendo baixar como se o próprio acampamento prendesse a respiração. Elara sentiu o lobo dentro dela se agitar, um rosnado subindo a garganta. Ela não era fraca. A transformação havia sido uma agonia de ossos se rearrumando, veias queimando com o instinto primal, mas também uma força que a ligava a Thorn de forma irrevogável. Levantou-se devagar, os olhos fixos em Ronan, desafiando-o sem palavras. Thorn se ergueu ao seu lado, seu corpo bloqueando parcialmente a visão do caçador, mas ele permitiu que Elara falasse. "Eu protejo a mim mesma", disse ela, a voz firme, embora tremesse levemente no final. O sotaque de sua vida humana ainda ecoava, mas o lobo adicionava um tom rouco, predatório. "Victor me atacou porque temia isso. Temia que eu unisse a matilha, não a dividisse. Pergunte a si mesmo, Ronan, lealdade ao Alfa ou ao medo de mudança?" Ronan hesitou, baixando os olhos sob o peso do olhar coletivo. Mira interveio.
sua mão tocando o ombro do caçador. Basta. O rei escolheu bem, mas precisamos de unidade agora. Amanhã enviaremos batedores para Carlon. Se Victor se alia a Draven, o banimento vira guerra. Thorne assentiu, dispensando o círculo com um gesto. Os lobos se dispersaram para as tendas de couro esticadas contra as muralhas, ou para as sombras onde assumiam formas lupinas para a vigília. Ele levou Elara para sua tenda, uma estrutura maior nas entranhas da fortaleza, iluminada por lanternas de óleo que projetavam danças de luz nas paredes de pedra úmida. O cheiro de ervas secas e peles curtidas preenchia o ar, um refúgio temporário em meio ao caos. Lá dentro, longe dos olhares, Thorne a puxou para um abraço, seu corpo quente pressionando contra o dela. Você foi corajosa lá fora, murmurou ele, os lábios roçando sua orelha. Mas Elara sentiu a tensão em seus músculos. O alfa carregava o peso da matilha como uma corrente invisível. Eles duvidam de mim, Thorne. De nós. Ela se afastou ligeiramente, olhando em seus olhos dourados onde o lobo ainda brilhava. Victor não era o único. Se Draven souber do banimento, eles virão pelas fraquezas que vêm em mim. Ele rosnou baixo, um som possessivo que vibrou em seu peito. Então mostraremos força. Amanhã você caçará comigo nas trilhas de Valtor. Prove seu lugar. Mas esta noite... Sua mão subiu para seu rosto, traçando a linha do maxilar com gentileza surpreendente para um rei. Esta noite descanse. O lobo em você precisa de paz antes da tempestade. Elara assentiu, mas enquanto se deitava na pilha de peles macias, o sono não veio fácil. O vento uivava através das fendas das ruínas, carregando ecos distantes de Nyxmor. Uivos que soavam como promessas de traição. Fora da tenda, sentinelas patrulhavam as muralhas, seus passos ecoando na pedra fria. A matilha de Eldorat era forte, mas rachaduras se formavam, e Elara sabia que seu laço com Thorne era tanto uma âncora quanto um alvo. Nas sombras de Carlon algo se movia, e o banimento de Victor era apenas o primeiro golpe em uma caçada maior. O sol nascente filtrava-se através das fendas das muralhas da fortaleza, tingindo o ar úmido de um laranja pálido que mal dissipava as sombras persistentes das ruínas. Elara acordou com um sobressalto, o corpo ainda dolorido da noite anterior. Mas o lobo dentro dela pulsava com uma urgência faminta, como se o instinto soubesse que o dia traria mais do que uma simples caçada. Thorne já estava de pé, afivelando uma bainha de couro ao cinto, seus olhos dourados fixos no horizonte além das colinas de Valtor. O acampamento fervilhava em silêncio tenso. Lobos carregando suprimentos para patrulhas, o cheiro de terra remexida, misturando-se ao de carne defumada das fogueiras que se apagavam. "Levante-se", murmurou ele, estendendo a mão sem olhá-la diretamente, a voz rouca de uma noite mal dormida. Os batedores partem para Carlon ao meio-dia. Mas primeiro caçamos. Prove a eles que Victor estava errado. Elara assentiu, engolindo o nó na garganta. Sua transformação havia sido recente demais. O controle sobre o lobo ainda era uma corda bamba, oscilando entre euforia predatória e o pânico de perder o que restava de sua humanidade. Vestiu-se rapidamente com calças de couro e uma capa impermeável, sentindo o peso do ar matinal, úmido e carregado com o aroma de pinheiros úmidos das trilhas que levavam às bordas de Valtor. Os outros lobos a observavam de soslaio enquanto saíam da tenda. Ronan, com sua barba espessa e expressão cética, organizava os caçadores. Mira preparava ervas para feridas potenciais, seus olhos sábios carregando um aviso não dito. A matilha se dividiu em grupos pequenos, e Thorne liderou Elara e 3 sentinelas, incluindo um jovem chamado Lear, de postura ágil e lealdade inabalável, para as trilhas sinuosas que desciam das colinas rochosas em direção ao rio sombrio. O terreno era traiçoeiro, pedras soltas rolavam sob os pés, e as árvores antigas de Eldorat se entrelaçavam como dedos ossudos, bloqueando a luz e criando bolsões de escuridão mesmo ao amanhecer. O rio, largo e de águas turvas que serpenteavam entre penhascos íngremes, marcava a fronteira natural com as terras de Draven, onde os uivos rivais ecoavam à noite como desafios. Eles avançaram em silêncio, os sentidos aguçados,
o faro captando o cheiro de cervo fresco a quilômetros, o ouvido atento aos estalos de galhos distantes. Elara sentia o lobo se agitar, os músculos das pernas ardendo com uma força nova, mas controlada. Thorne corria à frente, seu corpo esguio movendo-se com precisão letal, parando ocasionalmente para farejar o ar. Fique perto, sussurrou ele para ela sem virar a cabeça. As trilhas aqui são vigiadas. Draven tem espiões. O grupo avistou a presa primeiro, um cervo majestoso pastando na margem do rio, seus chifres ramificando-se como galhos secos contra o nevoeiro rasteiro. Thorne sinalizou com um gesto baixo, e eles se espalharam, formando um semicírculo instintivo. Elara posicionou-se à esquerda, o coração acelerando enquanto o lobo assumia o controle parcial, unhas se alongando em garras, visão afiando para captar cada tremor na pelagem do animal. Ela saltou primeiro, impulsionada por uma fome primal que a surpreendeu, derrubando o cervo com um tackle preciso que ecoou como um trovão abafado. O sangue quente jorrou, o cheiro metálico inundando suas narinas e despertando um rosnado gutural em sua garganta. Thorne chegou segundos depois, cravando os dentes no pescoço da presa para um abate rápido, mas seus olhos se voltaram para Elara com uma mistura de orgulho e preocupação. Bom, grunhiu ele, limpando o sangue do queixo com o dorso da mão. Você está se fortalecendo. Mas o triunfo durou pouco. Enquanto arrastavam a carcaça de volta para uma clareira próxima, um uivo cortou o ar. Não da matilha, mas algo mais agudo, carregado de malícia. Lyr ergueu a cabeça, orelhas invisíveis se contraindo. Renegados, alertou ele, a voz baixa e urgente. Do lado de Draven. Pelo cheiro são 3. E... Victor. O nome gelou Elara como um vento invernal das planícies de Nixmore. Thorne rosnou, ordenando que os sentinelas se posicionassem defensivamente ao redor da presa. O ar ficou espesso com tensão, o rio sombrio murmurando como um cúmplice nas sombras. Eles surgiram das árvores opostas. Victor, flanqueado por 2 lobos esguios de pelagem cinzenta, olhos amarelados brilhando com ódio renovado. Ele havia se aliado rápido, sua forma humana marcada por arranhões frescos, como se já tivesse brigado por aceitação no clã rival. Thorne, gritou Victor, a voz ecoando pelas águas carregada de veneno. Você me baniu como um cão sarnento, mas veja, Draven me acolhe, e ele sabe de sua fraqueza. Seus olhos se fixaram em Elara, um sorriso torcido revelando presas. A loba humana, ela vai te arrastar para o chão. Thorne avançou um passo, seu lobo emergindo em um tremor visível, músculos se inchando sob a pele. Volte para suas sombras, traidor. Carlon é um túmulo para os como você. Draven usa renegados como isca. Você é descartável. Os sentinelas de Victor rosnaram circundando devagar, mas hesitavam. O alfa de Eldorath era lendário, sua linhagem forjada em disputas sangrentas nas profundezas de Valtor. Elara sentiu o pânico subir, mas o lobo dela respondeu com fúria, posicionando-se ao lado de Thorne. Lyr e os outros formaram uma linha, garras à mostra, o ar crepitando com a promessa de violência. Victor riu, um som áspero que se misturou ao gorgolejar do rio. Teste-nos então. Draven marcha para as ruínas de Carlon com 1 dúzia. Seu banimento foi o sinal. A matilha de Eldorath cai esta lua. Thorne não esperou mais. Seu corpo se contorceu em uma transformação fluida, o lobo-rei rugindo enquanto saltava o riacho raso, colidindo com o primeiro renegado em uma massa de garras e presas. Elara seguiu, o instinto guiando-a para Victor, que se transformou parcialmente, erguendo as garras em um eco do ataque da noite anterior. O impacto a jogou para trás contra uma rocha, dor explodindo no ombro, mas ela revidou com um golpe que rasgou a lateral dele, sangue espirrando na terra úmida. A briga foi caótica, rosnados ecoando pelas colinas, o cheiro de feridas frescas misturando-se ao do rio. Lyr derrubou um renegado com um tackle brutal, enquanto Thorne dominava o outro, presas cravadas no pescoço até o corpo inerte cair. Victor recuou, ofegante, o flanco sangrando, mas seus olhos prometiam retaliação. Isso é só o começo, cuspiu ele, antes de mergulhar nas árvores com os sobreviventes.
deixando trilhas de sangue que os batedores rastreariam depois. Thorn retornou à forma humana, o peito arfando, cicatrizes antigas reabertas. Ele ajudou Elara a se levantar, examinando o ombro dela com mãos firmes. Você lutou bem, disse, a voz carregada de alívio, mas os olhos sombrios com o peso da ameaça. Mas ele fala a verdade. Draven vem. Precisamos voltar e reunir a matilha. Enquanto arrastavam o cervo de volta às trilhas, o sol subia mais alto, mas o calor não aquecia o frio da premonição em Elara. As ruínas de Carlon, com seus túneis labirínticos e câmaras ecoantes, seriam o palco da próxima batalha. Victor não era mais um beta banido. Era uma lança apontada para o coração de Eldorath. E no centro de tudo, seu laço com Thorn se tornava tanto escudo quanto vulnerabilidade, forjado no sangue e no instinto que os unia contra a maré de traição que se aproximava das colinas de Valtor. O eco dos rosnados ainda reverberava nas trilhas de Valtor, quando Thorn e Elara emergiram das colinas rochosas, o cervo arrastado como troféu sangrento entre os sentinelas. O sol do meio-dia batia impiedoso nas muralhas da fortaleza, mas o ar carregava um frio prematuro, como se o inverno de Nixmore já se infiltrasse nas pedras úmidas. Lyr mancava ligeiramente, uma garra profunda no flanco, mas seu olhar permanecia afiado, fixo no horizonte onde as ruínas de Carlon se agigantavam como ossos expostos da terra. O confronto no Rio Sombrio havia sido um aviso. Victor não fugira sozinho. Ele trouxera o fedor de Draven, e agora a matilha de Eldorath sentia o cerco se fechar. Thorn largou a carcaça na clareira central do acampamento, o impacto ecoando como um tambor de guerra. Os lobos se reuniram instantaneamente, saindo das tendas e das sombras das muralhas cobertas de era, seus rostos marcados pela fadiga de patrulhas noturnas. Ronan foi o primeiro a se aproximar, os olhos estreitados avaliando as feridas frescas no grupo. Relatório, exigiu ele, a voz rouca como cascalho sob as botas. Mira já se movia entre eles, aplicando cataplasmas de ervas amargas que cheiravam a terra remexida e alívio forçado. Victor se aliou a Draven, anunciou Thorn, erguendo-se em toda a sua altura imponente, o peito ainda arfando do esforço da transformação recente. Seu lobo interior pulsava logo abaixo da superfície, fazendo as veias em seu pescoço se destacarem como cordas tensionadas. 3 renegados no rio, 2 mortos, mas ele escapou para Carlon. Dizem que Draven marcha com uma dúzia, usando as ruínas como base. O banimento foi o estopim. Eles veem fraqueza em nós. Um murmúrio de raiva se espalhou pelo acampamento, como vento agitando as folhas secas das árvores próximas. Elara sentiu os olhares se voltarem para ela novamente, não com pena agora, mas com uma mistura de suspeita e cálculo. Seu ombro latejava, o sangue seco grudando na pele, mas ela se recusou a se curvar, endireitando as costas enquanto limpava as garras com um pano rasgado. O lobo dentro dela rosnava baixo, alimentado pela adrenalina da briga, mas também pelo medo cru de ser o elo fraco que Victor explorava. Mira terminou de enfaixar Lyr e se aproximou de Thorn, seus olhos grisalhos carregados de anos de sabedoria, forjada em emboscadas passadas. Carlon não é um lugar para pressa, meu rei, disse ela, a voz baixa para que só o círculo íntimo ouvisse. Aqueles túneis subterrâneos se estendem como veias sob Valtor, cheios de poços traiçoeiros e câmaras onde o eco engana os sentidos. Draven conhece-os melhor que nós. Ele nasceu lá, entre os renegados que rastejam nas sombras das pedras antigas. Se Victor os guia, é uma armadilha. Thorn assentiu, os punhos cerrados ao lado do corpo, unhas cravando meias luas na palma. Ele gesticulou para Ronan, que já organizava os caçadores em fileiras irregulares. Reúna 10 sentinelas. Nós partimos ao entardecer. Elara vem comigo. Mira, prepare as curas e fortaleça as defesas aqui. A fortaleza não pode cair enquanto estamos fora. Qualquer sinal de intrusos nas planícies de Nixmore, uive para o rio. Ronan grunhiu em concordância, mas hesitou, seus olhos se demorando em Elara. E se for uma distração? Victor pode estar atraindo o Alfa para longe, deixando o acampamento exposto.
Ela. Ele apontou o queixo na direção dela, sem ousar completar o pensamento, sob o olhar flamejante de Thorne. Elara avançou um passo, o lobo emergindo em um tremor que fez sua voz sair mais grave, mais selvagem. Eu não sou distração, Ronan. Eu derrubei Victor no rio. Se você duvida, venha caçar comigo em Carlon e veja se sua lealdade aguenta o cheiro de sangue real. As palavras saíram afiadas, impulsionadas pela fúria que borbulhava desde a noite do banimento. Ela não era mais a humana frágil. A transformação havia reescrito seus instintos, ligando-a a Thorne em um laço que pulsava como uma veia exposta, mas também a fortalecia contra os que a viam como fraqueza. Ronan baixou os olhos por um instante submisso, mas a tensão no ar permaneceu, espessa como o nevoeiro que subia do sombrio. Thorne colocou a mão no ombro de Elara, um toque que acalmava o lobo dela enquanto inflamava o dele. "Basta", ordenou ele, a voz ecoando com autoridade primal. "Divisões nos matam antes de Draven. Preparem as armas, garras, presas e o instinto que nos fez reis de Eldorath." O acampamento se transformou em um vórtice de atividade. Lobos afiavam garras em pedras ásperas, embainhavam facas curvas em couro endurecido e carregavam mochilas com tiras de carne seca e frascos de água do rio. Elara ajudou Mira a moer raízes para pomadas, o cheiro picante preenchendo suas narinas e ancorando sua mente no presente. Mas por dentro, o pânico roía. Victor a odiava não só por ciúme, mas por representar a mudança que ameaçava a hierarquia rígida da matilha. Ele via nela o fim da pureza dos nascidos lobos, e agora usava Draven para vingar-se. Enquanto o sol mergulhava para o horizonte, tingindo as colinas de um vermelho sangue, Thorne levou Elara para uma alcova nas muralhas, longe dos olhares. O vento frio soprava através das fendas, carregando o uivo distante de Nixmore. Ele a pressionou contra a pedra fria, seus lábios capturando os dela em um beijo feroz, possessivo, que misturava desejo e desespero. "Se algo der errado em Carlon", murmurou ele contra sua pele, o hálito quente contrastando com o ar gelado. "Proteja-se. Seu lobo é forte, mas o meu não sobreviveria sem você." Elara retribuiu o beijo, as mãos enredando em seus cabelos escuros, sentindo o pulsar do instinto que os unia. "Nós sobrevivemos juntos", respondeu ela, a voz trêmula, mas determinada. "Victor quer nos separar. Não dê a ele isso." Mas, no fundo, ela sabia que o laço era uma arma de 2 gumes. Thorne lutaria por ela até a morte, e isso poderia cegá-lo para as armadilhas de Draven. O grupo partiu ao crepúsculo, sombras se fundindo às árvores antigas de Eldorath, enquanto desciam as trilhas para Carlon. O terreno mudava gradualmente. Colinas rochosas dando lugar a ravinas profundas, onde o solo se abria em entradas ocultas para os túneis. O ar ficava mais úmido, carregado com o mofo de pedras milenares e o eco sutil de goteiras distantes. Ronan liderava os sentinelas à frente, farejando por trilhas de traidores enquanto Lyr flanqueava Elara, sua lealdade recente forjada na briga do rio. Eles alcançaram a periferia das ruínas ao anoitecer, o luar filtrando-se através de rachaduras no teto de uma câmara principal, iluminando pilastras caídas cobertas de musgo luminescentes. O cheiro de Victor estava lá, acre, misturado ao de outros renegados, como um rastro fresco de urina marcando o território. Thorne sinalizou para o silêncio, seu corpo se agachando em postura predatória, o lobo pronto para emergir. Mas antes que pudessem avançar, um rosnado baixo veio das sombras laterais. Não era Victor, era uma emboscada menor, 3 lobos esguios saltando das trevas com garras estendidas. Thorne colidiu com o primeiro, um emaranhado de presas e fúria que ecoou pelas câmaras. Elara girou para o segundo, seu lobo assumindo o controle em uma explosão de instinto, derrubando-o contra uma parede de pedra que rachou com o impacto. Sangue espirrou quente e pegajoso, enquanto Ronan e Lyr lidavam com o terceiro, o ar preenchendo-se com grunhidos e o cheiro metálico da violência. O confronto foi breve, mas brutal. Corpos inertes caíram nos poços escuros engolidos pelo vazio úmido. Thorne se ergueu, ofegante, os olhos dourados varrendo as sombras. "Eles nos esperavam", rosnou ele, limpando o sangue do rosto.
Draven sabe que viemos. Os túneis principais levam ao coração de Carlon. Victor deve estar lá, com o resto. Elara assentiu, o peito ardendo com o esforço, mas uma determinação feroz se instalando. As ruínas pareciam vivas agora, as paredes ecoando com sussurros de traições antigas, o ar denso com a promessa de mais sangue. Enquanto o grupo se reagrupava, avançando para as profundezas labirínticas, Elara sentiu o peso do laço com Thorn como uma âncora, unindo-os contra a escuridão que se fechava, mas também expondo-os ao golpe que Victor planejava no ventre exposto de Eldorath. A verdadeira batalha pulsava à frente, nas câmaras ocultas, onde instintos colidiriam como trovões, e lealdades seriam testadas no limite da sobrevivência. As sombras das câmaras subterrâneas de Carlon engoliam o grupo como bocas famintas, o ar úmido e carregado de mofo pressionando contra a pele como uma respiração pesada. Thorn avançava à frente, os músculos tensionados em alerta primal, o faro captando o rastro fresco de Victor, um cheiro azedo de suor e ódio que se misturava ao fedor de corpos sujos e presas recentes. Elara seguia logo atrás, o ombro latejando da emboscada inicial, mas o lobo dentro dela rugia com uma fúria que afogava a dor, impulsionando-a pelas passagens estreitas, onde as paredes de pedra escorregadias roçavam seus braços. O eco de goteiras distantes soava como risadas baixas, e cada passo ecoava como um aviso. Draven os esperava, usando os túneis labirínticos como veias para espreitar e atacar. Um rosnado súbito irrompeu da escuridão à direita, e 2 lobos renegados saltaram de um nicho oculto, garras estendidas como lâminas enferrujadas. Thorn girou no ar, colidindo com o primeiro em um impacto que rachou o ar, presas cravando no ombro do inimigo, enquanto o corpo se contorcia em transformação parcial. Sangue quente espirrou nas paredes, o cheiro metálico inundando as narinas de Elara e despertando seu instinto. Ela mergulhou para o segundo, as unhas se alongando em garras enquanto derrubava o renegado contra o chão irregular, o peso de seu corpo esmagando costelas com um estalo audível. Ronan e Lyr lidavam com ecos de mais ameaças, seus grunhidos preenchendo o túnel como trovões abafados. O renegado sob Elara se debateu, os olhos amarelados flamejando com desespero, e ele revidou com um golpe que rasgou sua capa, expondo a pele nua ao frio cortante. Ela rosnou, cravando os dentes em seu pescoço, até sentir o pulso enfraquecer, o corpo inerte escorregando para um poço negro ao lado. Thorn terminou o seu com um estalo de vértebras, erguendo-se ofegante, o peito arfando enquanto limpava o sangue do focinho. "Eles nos separam", murmurou ele, a voz rouca e distorcida pelo lobo que lutava para emergir por completo. "Fiquem juntos. Victor guia isso. Ele conhece os caminhos como as veias de sua própria carne." O grupo se reagrupou, avançando mais fundo. As lanternas de óleo tremulando nas mãos de Lyr e projetando sombras dançantes que pareciam garras vivas nas pilastras caídas. As ruínas de Carlon não eram apenas escombros. Era um labirinto forjado por eras de disputas, com câmaras interconectadas por túneis que serpenteavam sob as colinas de Valtor, cheias de armadilhas naturais. Tetos instáveis que desabavam em cascatas de pedras, poços que engoliam os incautos com um gorgolejar úmido. Elara sentia o peso da terra acima, como se o próprio solo conspirasse contra eles, e o laço com Thorn pulsava em seu peito. Uma âncora que a mantinha firme, mas também a tornava vulnerável. Eles emergiram em uma câmara maior, o teto alto rachado permitindo que raios de luar filtrassem como lâminas prateadas, iluminando um círculo de renegados agachados ao redor de uma fogueira improvisada de raízes secas. No centro, Victor se erguia, flanqueado por Draven, um alfa rival de pelagem escura e cicatrizes que cruzavam o rosto como mapas de batalhas vencidas nas planícies de Nyxmore. Draven era maior que Thorn, seus olhos negros fixos com uma inteligência fria, o corpo marcado por tatuagens tribais que contavam de alianças quebradas e matilhas absorvidas. Victor sorriu, um rictus que revelava presas alongadas, o flanco ainda enfaixado da briga no rio. "Bem-vindos ao coração de Carlon", zombou Victor,
a voz ecoando nas paredes como um veneno lento. Thorne, você veio atrás de mim? Ou da sua loba fraca? Draven oferece mais. Poder real sem laços que amarram como correntes. Thorne rosnou, o lobo-rei assumindo o controle em um tremor que fez seus ossos estalarem audivelmente, a forma humana se fundindo à selvageria. Você traiu sua matilha por isso? Por rastejar nas sombras como um cão sem dono? Eldorath não cai por traidores como você. Draven riu baixo, um som gutural que vibrou no ar úmido, e gesticulou para seus renegados, uma dúzia de olhos brilhantes se erguendo em formação. Banimentos criam aliados, Thorne. Victor nos contou de sua fraqueza, a humana transformada que distrai o Alfa. Nós tomaremos Valtor, o Rio Sombrio, até Nixmore. Sua linhagem acaba aqui. O confronto explodiu sem aviso. Thorne saltou primeiro, colidindo com Draven em uma massa de garras e presas que rolou pela câmara, ecoando como um terremoto contido. Elara foi para Victor, o ódio fervendo em suas veias como lava, mas ele a evadiu com agilidade treinada, revidando com um golpe que a jogou contra uma pilastra. Dor explodiu em suas costelas, mas ela se levantou rosnando, o lobo completo emergindo pela primeira vez sem hesitação, pelagem escura brotando, músculos se rearrumando em uma transformação fluida que a impulsionou para a frente. Suas garras rasgaram o braço de Victor, arrancando um grito de dor que misturava fúria e surpresa. Ao redor, o caos reinava. Ronan derrubava um renegado em um poço com um rugido triunfante, sangue espirrando nas paredes. Lyr lutava dois ao mesmo tempo, seus movimentos ágeis contrastando com a brutalidade dos inimigos. O cheiro de sangue fresco saturava o ar, misturando-se ao mofo e ao suor, enquanto uivos ecoavam pelas passagens adjacentes, atraindo mais reforços. Elara circulou Victor, os dois em um duelo instintivo, garras se chocando em faíscas de carne rasgada. Você me via como nada, cuspiu ela, a voz distorcida pelo lobo rouca e selvagem. Mas eu sou o laço que Thorne precisa. Você é o erro que ele corrigiu. Victor revidou, cravando as presas em seu ombro já ferido, o impacto a fazendo uivar de agonia enquanto o mundo girava em vermelho. Mas o laço com Thorne pulsou como uma veia viva, dando-lhe força para empurrá-lo para trás, garras afundando em seu peito. Ele cambaleou, ofegante, os olhos arregalados com o choque de ser desafiado por ela. No centro da câmara, Thorne dominava Draven, presas cerradas no pescoço do rival, mas um renegado o flanqueou, cravando garras em suas costas e abrindo feridas profundas que sangraram profusamente. Elara gritou, rompendo o duelo com Victor, para correr até Thorne, derrubando o atacante com um tackle desesperado. O Alfa se ergueu, rosnando, e terminou Draven com um golpe final que ecoou como um veredito. O corpo do rival caindo inerte, o sangue escorrendo para as rachaduras do chão. Mas Victor aproveitou a distração, saltando sobre Elara pelas costas, suas garras mirando sua espinha em um ataque letal. Ela se virou no último instante, sentindo o impacto que rasgou sua lateral, dor lancinante irradiando como fogo. Thorne girou, o lobo-rei em fúria total, colidindo com Victor e arremessando-o contra a parede oposta, com força suficiente para rachar a pedra. O traidor deslizou para o chão, tossindo sangue, os olhos vidrados em derrota. Acabou, rosnou Thorne, aproximando-se com passos lentos, predatórios. Volte para Nixmore como o renegado que é, mas se cruzar o sombrio novamente, eu mesmo te caçarei. Victor riu fracamente, o som gorgolejante, antes de se arrastar para as sombras de um túnel lateral, seguido por alguns sobreviventes que fugiam como ratos. A câmara ficou em silêncio opressivo, pontuado apenas pelos gemidos dos feridos e o crepitar da fogueira moribunda. Ronan e Lyr verificavam os corpos, mas Thorne se ajoelhou ao lado de Elara, suas mãos trêmulas examinando as feridas dela, o sangue dele próprio pingando no chão. Você quase, murmurou ele, a voz quebrada pela primeira vez, o lobo recuando para revelar o homem exausto, marcado por cicatrizes novas. Ele a puxou para perto, o calor de seu corpo contrastando com o frio das pedras. Elara ofegou pressionando a mão contra o corte na lateral, mas encontrou força nos olhos dele. Nós vencemos esta, sussurrou ela,
embora soubesse que era ilusão. Victor vivo significava sementes de rebelião plantadas. Draven morto atrairia mais rivais das planícies. O laço entre eles latejava, fortalecido pelo sangue compartilhado, mas o custo era alto. A matilha em Eldorath esperava, vulnerável nas muralhas da fortaleza, e ecos de uivos distantes sugeriam que a caçada se espalhava para além de Carlon. Enquanto o grupo se preparava para retornar, carregando os feridos e os troféus de presas inimigas, Elara sentiu o peso da sobrevivência. Instintos colidindo com lealdades, o lobo dela agora entrelaçado ao de Thorn de forma irrevogável. Mas nas profundezas de Valtor, algo maior se movia, uma maré de traições que testaria não só a matilha, mas o fio tênue que os unia contra a escuridão que se aproximava das bordas de Eldorath. O ar nas profundezas de Carlon ainda pulsava com o cheiro acre de sangue e suor, as paredes úmidas ecoando os gemidos dos feridos como sussurros de fantasmas ancestrais. Elara se apoiava em Thorn, enquanto o grupo emergia dos túneis labirínticos, o luar filtrando-se pelas rachaduras do teto como veias prateadas rasgadas. Seu flanco latejava com o corte profundo de Victor, cada passo enviando ondas de dor que faziam o lobo dentro dela rosnar em protesto, mas ela se recusava a cair. Ronan arrastava um renegado capturado pelo colarinho, o corpo do inimigo se debatendo fracamente, enquanto Lyr vigiava as sombras atrás, os olhos amarelados varrendo por trilhas de sangue que poderiam atrair mais caçadores. Thorn carregava o peso do alfa ferido nos ombros, não só suas próprias cicatrizes reabertas nas costas, mas o fardo da vitória amarga. Draven jazia morto nas câmaras, seu corpo um troféu silencioso que ecoaria pelas planícies de Nixmore. Mas Victor havia escapado novamente, deixando um rastro de ódio que se infiltrava como veneno nas veias da matilha. "Pressionem!" ordenou ele, a voz rouca e distorcida pelo cansaço, o lobo recuando lentamente para permitir que a forma humana respirasse. "O amanhecer nos pega aqui, e os uivos de Draven chamam reforços das bordas de Valtor." Eles subiram as ravinas íngremes, o terreno rochoso de Carlon, cedendo lugar às trilhas sinuosas das colinas, onde o vento frio de Eldorath uivava como um lamento. Elara sentia o laço com Thorn queimar em seu peito, uma conexão primal que a impulsionava apesar da exaustão, mas também a aterrorizava. Ele havia quase morrido por ela, distraído pelo flanqueamento que salvara sua vida. O capturado renegado murmurava maldições baixas, os olhos fixos em Ronan com desprezo. Mas o caçador o silenciou com um soco que ecoou como um trovão abafado, sangue espirrando na terra seca. Ao alcançarem as muralhas da fortaleza, o sol nascente tingia as pedras de um vermelho acusador, revelando sentinelas que patrulhavam as alturas com expressões tensas. Mira foi a primeira a avistá-los, correndo da entrada principal com ervas e bandagens nas mãos, seu rosto enrugado contorcido em alívio misturado à fúria. "Pelos ancestrais", murmurou ela, ajudando Lyr a descer o ferido. O acampamento aguentou a noite, mas uivos ecoaram do rio sombrio. Renegados testaram as defesas. "Perdemos 2 nas planícies inferiores." Thorn assentiu, entregando o capturado a Ronan para interrogatório nas celas subterrâneas da fortaleza. Câmaras úmidas, escavadas nas fundações de pedra, onde o eco das confissões se perdia em poços escuros. Ele levou Elara para a tenda central, o ar dentro carregado com o cheiro de peles aquecidas pelo fogo baixo que crepitava no centro. Ela desabou na pilha de couro macio, o corpo tremendo enquanto o lobo recuava, deixando a dor humana dominar. Thorn ajoelhou-se ao seu lado, rasgando a camisa dela com cuidado para expor o corte, o sangue seco rachando como terra árida. "Deixe-me ver", disse ele, a voz baixa e urgente, os dedos traçando as bordas da ferida com uma gentileza que contrastava com a selvageria da batalha. Seus olhos dourados, ainda selvagens, fixavam-se nos dela, carregados de uma vulnerabilidade que raramente mostrava. O laço pulsava entre eles, um fio invisível de instinto e emoção que os unia desde a transformação dela, mas agora parecia frágil, testado pelo sangue derramado.
Elara sibilou quando Mira aplicou a cataplasma, o ardor das raízes amargas se espalhando como fogo líquido. Victor vai voltar, murmurou ela, a voz fraca mas afiada. Ele não para. Draven era o músculo. Victor é o veneno que corrói de dentro. A matilha ainda duvida de mim, Thorn. Ronan, os outros. Eles veem nosso laço como fraqueza. Thorn rosnou baixo, o som vibrando em seu peito enquanto ele pressionava a mão contra a dela, entrelaçando os dedos em um gesto possessivo. Eles duvidam porque Victor plantou sementes. Mas você lutou como uma rainha em Carlon. Derrubou o traidor quando eu não pude. Ele pausou, o olhar se perdendo nas chamas da fogueira, onde sombras dançavam como memórias de traições passadas. Eu baniu ele por você, mas isso nos custou. Nixmore vai ferver com a morte de Draven. Clãs rivais virão pelas fronteiras do rio cheirando o sangue. Fora da tenda, o acampamento fervilhava com atividade controlada. Lobos reforçando as muralhas com troncos das árvores antigas de Eldorath. Outros interrogando o capturado em sussurros roucos que vazavam das celas. Ronan emergiu das sombras, limpando as mãos ensanguentadas, e aproximou-se da entrada com passos pesados. O renegado falou, grunhiu ele para Thorn, ignorando Elara por um instante antes de forçar o olhar para ela. Victor foge para as planícies de Nixmore, mas manda mensagens. Mais aliados se juntam. Ele jura quebrar o laço de vocês, diz que uma loba transformada não sustenta um alfa. Elara se ergueu devagar, ignorando a dor que latejava em seu flanco, e enfrentou Ronan com olhos firmes. O lobo dentro dela se agitou, um rosnado subindo a garganta, mas ela o conteve em palavras. Deixe que ele jure. Eu não sou mais a humana que ele quase quebrou. O banimento dele nos uniu, Ronan. Prove sua lealdade caçando os mensageiros dele nas trilhas de Valtor, ou fique aqui duvidando até Nixmore nos engolir. Ronan hesitou, a barba espessa tremendo com um grunhido relutante, mas assentiu, o respeito nascendo da ferocidade dela. Como quiser, rainha, murmurou ele virando-se para reunir sentinelas. Mira observava em silêncio, um sorriso sutil curvando seus lábios enrugados, enquanto aplicava pontos na ferida de Thorn. O dia se arrastou em tensão, com patrulhas retornando das bordas do Rio Sombrio, carregando marcas de escaramuças menores, arranhões e uivos distantes que prometiam mais. Thorn e Elara saíram da tenda ao entardecer, o sol poente banhando as colinas de Valtor em tons de cobre-sangue. Ele a levou para as muralhas altas, onde o vento frio carregava o cheiro de pinheiros e terra remexida, um lembrete da vastidão de Eldorath que eles defendiam. Isso não acaba com Victor, disse Thorn, encostando-se na pedra fria, seu braço ao redor da cintura dela para apoiá-la. O laço entre eles vibrava agora com uma intensidade nova, forjado no fogo de Carlon, onde o instinto os salvara mutuamente. Mas nós o quebramos. A matilha vê agora. Você não é fraqueza. É o fogo que nos mantém selvagens. Elara se virou para ele, os lábios roçando os dele em um beijo que misturava sal de lágrimas e o gosto metálico de sobrevivência. E você é o alfa que me transformou nisso. Mas se ele voltar, lutamos juntos. Não mais banimentos solitários. Enquanto a lua subia, uivos uníssonos ecoaram do acampamento. Não de medo, mas de unidade renovada. Ronan liderava uma patrulha para as planícies. Lyr vigiava as entradas de Carlon, e Mira preparava a matilha para o que viria. Victor era uma sombra fugidia nas bordas de Nixmore, mas Eldorath se erguia mais forte, rachaduras seladas pelo sangue e pelo laço que Thorn e Elara teciam contra a escuridão. A floresta guardava seus segredos, o rio sombrio murmurava promessas de paz frágil, e na fortaleza de pedra, o pulsar da matilha ecoava como um coração primal, pronto para a caçada eterna que definia sua existência.